que nos move? Energia, eficiência e desenvolvimento. Repensamos, redesenvolvemos, revitalizamos. Somos reservas, somos riqueza que está no subsolo. Somos eficiência e sinergia. Temos 9 ativos em 5 estados. Estamos em 4 bacias sedimentares com 60 concessões. Estamos no onshore e no offshore. Bem-vindo a Cielo, líder de soluções em pagamento eletrônico na América Latina. Presente em todo o Brasil e Estados Unidos, está entre as 5 maiores do mundo no setor. Temos a maior presença de mercado, atuando em 100% do território nacional. São mais de 1.600.000 pontos de venda ativos. São mais de 5 bilhões de transações anuais. A Cielo nasceu da parceria entre os bancos Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. Atualmente, aceitamos as principais bandeiras do Brasil e do mundo. Trabalhamos com excelência para conectar bancos, bandeiras e o comércio para realizar uma venda segura em até 4 segundos, impulsionando negócios e pessoas como você. A Eneva está no Amazonas para gerar valor e valores. Valor na produção de gás natural e na geração de energia. Valores porque investir em novos empreendimentos gera desenvolvimento local. E capacitar as pessoas é olhar para o futuro. Valores porque apoiamos projetos socioambientais para fortalecer a agricultura familiar e conservar a Amazônia. Eneva, uma nova energia transformando o Amazonas e o Brasil. Com 96 anos de história, somos hoje uma das marcas de saúde mais respeitadas do país. Reconhecida pela comunidade médica e pela opinião pública por nossa qualidade técnica, inovação e excelência em serviços ao cliente. Sempre cuidamos das pessoas, que depositam na gente a confiança para cuidar do que elas têm de mais precioso, a saúde.
Agora estamos prontos para ir além. Queremos ampliar o acesso à saúde preventiva e ambulatorial e levar essa qualidade ao maior número possível de pessoas nos 4 cantos do país de forma inovadora, sustentável e integrada. Acreditamos que essa é a essência da saúde do futuro. Por isso, estamos expandindo os nossos serviços, criando um ecossistema de saúde que acompanha e orienta o paciente ao longo de sua jornada de cuidado, da prevenção e do diagnóstico ao tratamento. Cliente no centro de cada tomada de decisão. Atenção aos valores pessoais de quem confia em nosso trabalho. Dedicação, proximidade, customização, sofisticação. Assinar Sanox Capital. O mundo mudou. Novas profissões, novas formas de se relacionar e de se divertir. Por aqui, levamos inovação a sério. Com sustentabilidade, investimos em tecnologia para entregar as melhores soluções energéticas para os brasileiros, para que você sinta, na sua casa,
na sua empresa, toda essa energia. Nós somos a Neo Energia, a energia do futuro. A Presto desenvolveu a expertise de atendimento à legislação contábil brasileira, ao mesmo tempo gerando informação de qualidade para a matriz dos nossos clientes, que em sua grande maioria é multinacional. Quando a gente pensa em prestação de serviço, a gente pensa tanto em conhecimento técnico quanto em confiança. Então, tão importante quanto a técnica é o relacionamento com o cliente. Soluções financeiras customizadas para o seu negócio. Reestruturação de empresas, captação de recursos, gestão de endividamento bancário e de fornecedores. Oportunidades que fazem sua empresa crescer no mercado do agronegócio. É isso que a RR Life Consulting Business deseja fazer por você. Somos especialistas em soluções financeiras customizadas de acordo com a demanda da sua empresa. Queremos que você cresça conosco e, por isso, trabalhamos para identificar as necessidades de melhorias na gestão, na operação e na estratégia do seu negócio. Nosso time atuará de forma honesta e transparente com nossos consultores, parceiros e clientes. Somos comprometidos com os resultados, respeitando o tempo, processos e particularidades de cada cliente e, acima de tudo, profissionais. Conheça nossas soluções e leve seu negócio mais longe. RR Life Consulting e Business. Faça parte para dar certo. O tempo é um rio que deságua no futuro, e nele escrevemos a nossa história, que é mais do que água, é sinônimo de vida. A vida que está no cheiro do café, no frescor da brincadeira e até na arte. A água é a essência da vida, é dignidade com saneamento básico, é preservação ambiental, é inovação. Por isso, há 50 anos, o propósito da Sabesp é levar cada vez mais vida para todas as vidas. Sabesp, 50 anos de vidas. Colher um futuro melhor para o planeta, com mais qualidade de vida para todo mundo, depende das sementes que a gente planta hoje. É por acreditar nisso que a Suzano integra em seu modelo de negócio a sustentabilidade e a inovação. Assumimos o compromisso de, até o ano de 2025, promover a remoção líquida de 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Até 2030, tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza em nossas áreas de atuação e oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável que possam substituir plástico e outros produtos derivados do petróleo. Suzano, nós plantamos o futuro. Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou o Ronaldo Martins, Head Jurídico da NEFAC, e dou as boas-vindas a vocês. Vamos discutir hoje um tema muito importante, que é como garantir a conformidade com as leis e regulamentos locais e internacionais. Gostaríamos de expressar nosso agradecimento aos patrocinadores e apoiadores, palestrantes e todos os demais que contribuíram generosamente para tornar esse webinar possível. Vou fazer uma pequena apresentação agora dos nossos palestrantes. Temos aqui a Daniela Leão, que é a diretora de M&A e Mercado de Capitais na NEFAC e sócia de Mergers and Acquisitions, Contratos e Compliance no Ronaldo Martins Advogados.
Rodrigo Martins, diretor de Planejamento Patrimonial e Sucessório na ANEFAC, e CEO e Head de International Taxation and Wealth Planning no Ronaldo Martins Advogados. E especialmente o Marcos Assi, CEO e fundador na Massi Consultoria Treinamento Limitada. Como todos sabem, o tema é complexo e tem vários impactos nas empresas e nos negócios. Cumprir disposições legais é obrigação de todos os administradores, executivos e colaboradores das empresas. As dificuldades surgem quando as empresas não têm uma estratégia adequada para o cumprimento dessas normas. A falta de procedimentos e processos internos podem afetar em muito o desenvolvimento sustentável e longevo das empresas. Dessa forma, o evento tem como objetivo discutir todas essas interfaces internas das empresas para garantir a conformidade legal, principalmente voltado às questões de governança corporativa, a LGPD, governança corporativa, ESG, tecnologia, dentre outras. Assim, passo a palavra para os apresentadores, começando pela Daniela, depois para o Dr. Rodrigo e finalmente para o nosso convidado especial, o Marcos Assi. Daniela, seus comentários. Está no mudo. Bom dia a todos, agradeço a todos pela participação, especialmente ao nosso convidado, o Marcos Assi, que gentilmente aceitou o nosso convite para esse bate-papo, né, para esse debate aí. A gente tem o assunto realmente é muito complexo, né, mas eu gostaria de provocar aqui algumas considerações para o debate, aqui para o painel, para a gente debater um pouquinho acerca de alguns temas que são tão importantes. Realmente a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando desse assunto, mas a gente tem pouco tempo, então eu vou direto ao ponto aqui, colocando algumas provocações aqui para vocês, tá? Para os três. Então, primeiramente, a gente percebe muito assim, as dores dos nossos clientes, né? Então, o que a gente percebeu ao longo de tantos anos trabalhando com essa questão dessa agenda de compliance, né? Então, assim, um ponto importante que eu queria colocar aqui. As empresas, elas realmente implementam todos os seus sistemas de compliance, sua agenda ESG, e faz tudo bonitinho, e está tudo perfeito. Implementou, mas fica faltando aí um tracking desses processos. Realmente, ela implementou por vários motivos, ela investiu realmente nessa agenda, mas o que a gente percebe depois é que esses processos, eles se perdem com o tempo. Né? Então, como que a gente pode garantir que esses processos não vão se perder? Ou seja, com as medidas que a gente pode comentar aqui, que seriam, como que a gente pode medir que esse processo está sendo eficaz? Né? Porque de nada adianta a gente deixar tudo na prateleira e isso não ter realmente uma continuidade, né? Então, assim, para o negócio é muito importante a implementação, mas mais importante que a implementação é importante realmente essa continuidade e quais são as ferramentas que nós temos para indicar aqui, se nós pudermos, que a gente possa medir que realmente está sendo eficaz, né? Outro dia um cliente falou, nossa, eu investi muito num canal de denúncia, maravilhoso, nós não temos denúncia. E aí ele acha que a empresa dele está ok porque não tem denúncia. E eu falei para ele, não, sua empresa não tem denúncia porque as pessoas não acreditam no seu canal de denúncia, né? Então, assim, ok, fiz o canal de denúncia como exemplo, né? Investi num canal de denúncia que não é barato, mas não funciona, as pessoas não acreditam no seu canal de denúncia. Então, não é que sua empresa está ok, é realmente que não está funcionando. E aqui eu deixo uma provocação para todos, para a gente debater um pouco como que a gente vai fazer para medir se realmente tudo que foi implantado realmente está funcionando, quais são os mecanismos, os processos que a gente pode realmente colocar aqui. E se eu puder colocar mais uma provocação, e aí direto para o Marcos, eu acho, eu queria falar um pouquinho sobre engajamento, né? Porque é muito importante que todos da empresa tenham esse engajamento realmente nessa agenda, né? A gente fala que fica muito na alta direção realmente, mas quando começa a chegar nos colaboradores, aí eu falo em fornecedores, prestadores de serviços, por que não os investidores? Como que a gente engaja todos nesse processo realmente genuíno, né? Para a gente conseguir ter a eficácia que a gente precisa para todos esses processos diante de uma complexidade tão grande
que é uma agenda de compliance, de conformidade, uma agenda ESG, uma agenda de uma governança realmente eficaz. Tá? E o terceiro questionamento que eu vou deixar aqui também para o painel, se a gente conseguir tempo para continuar, eu queria saber do Marcos qual que é a opinião dele para um perfil, qual seria o perfil de um profissional de compliance, né? Porque a gente percebe muito que a questão do comitê de compliance fica muito dentro do guarda-chuva do jurídico. E eu queria saber a opinião dele, se está correto essa abordagem, se a gente poderia ter outros tipos de comitês, ou se realmente ficaria ou dentro do jurídico ou dentro da alta direção. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso também. Obrigado, Daniela, valeu. Rodrigo, suas primeiras considerações. Bom dia a todos. Obrigado pela participação e acompanhamento desse seminário da NEFAC. Bom, eu acho que a Daniela fez algumas colocações que são extremamente pertinentes, né? E talvez eu vou colocar um pequeno elefante branco na sala para desafiar os comentários do Marcos, né? Na realidade, assim, a gente tem que entender o seguinte, né? Desde que essas políticas do ESG foram sendo desenvolvidas e aplicadas, né? Tudo isso estava vestido com uma roupagem onde a conformidade legal é tida como um esforço contínuo que exige, obviamente, dedicação e recursos, né? Só que ao implementar essas práticas, uma organização deveria e tenderia a melhorar significativamente a sua capacidade de operar dentro da lei, evitando penalidades e protegendo a sua reputação, né? Mas o que a gente tem observado, Marcos, é que nas últimas décadas houve, na realidade, uma explosão do setor de regulamentação corporativa, né? Depois de uma grande era de desregulamentação. Então, o que eu ouso dizer aqui é que o culpado desse cenário, que eu vou trazer mais alguns relatos aqui na sequência, o culpado mais óbvio é a própria regulamentação, né? Então, óbvio que nós entendemos que parte da nova regulamentação é necessária, como, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, que teve que intervir no meio, né, empresarial, depois de alguns escândalos que ficaram internacionalmente conhecidos, como o caso da Enron, do WorldCom, por exemplo, né? Mas o que acontece é que a regulamentação, ela cria, ao meu ver, uma espiral infinita que se alimenta em si mesma. O que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, assim que o governo cria um órgão regulador de, vamos dizer, clipes de papel, é necessário um departamento de monitoramento de clipe de papel. Aí depois você tem, por exemplo, a União Europeia com os eurocratas, né, que estão tentando transformar o bloco em uma superpotência regulatória para compensar o fracasso que foi em transformá-la numa potência comercial. Então, nos Estados Unidos, o governo Biden, por exemplo, ele desencadeou uma enxurrada regulatória para garantir regras contra um possível retorno do governo Trump. Então, a gente começa a ver que existem outros interesses e outras dinâmicas internacionais que talvez venham corrompendo um pouco a efetiva natureza daquilo que era a pretensão do ESG. Então, o que a gente percebe, né? Que aquilo que era para ser uma representação positiva nas companhias, com a regulamentação, não só tem desviado o foco das empresas de dentro para fora, com atendimento aos clientes, por conta da dominação das mudanças tecnológicas, né? Mas dentro das próprias companhias, com a questão do monitoramento dos processos internos, que é o que a Daniela comentou. Então, isso tem contribuído em muito para uma burocratização interna, criando gargalos para a própria manutenção das disposições do ESG nas companhias. Então, depois que um governo, em resumo, né, depois que um governo cria um departamento de regulamentação de clipes de papel, a empresa precisa criar o seu próprio departamento interno de monitoramento de clipe de papel. E logo, o chefe do departamento de monitoramento vai exigir um assento no comitê executivo. E assim por diante. Isso só mostra que, no final do dia, as empresas têm inflado as suas estruturas em nome da conformidade
mas em muitos casos não tem contribuído para os resultados, tirando do foco aquilo que é, de fato, a contribuição do ESG na performance econômica das companhias. Então, dado esse relato, eu deixo mais essa provocação aqui do elefante branco na sala para você tecer um pouquinho mais a respeito na sua opinião. Muito bom, Rodrigo, as suas primeiras colocações. Marcos, agora a bola está com você. Vamos ver, né, o contexto global das conformidades e a gente poder abrir o espaço para esses debates com esses questionamentos que a Daniela e o Rodrigo trouxeram. Boa apresentação, Marcos. Bom, quero agradecer a todos, muito obrigado, até a próxima oportunidade, estou indo embora, né? Porque depois dessa, ainda bem que eu sou da velha guarda, eu consegui anotar tudo aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Não, amigo, minha memória vai para o espaço. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? De poder voltar a uma casa que eu já estive há algum tempo atrás, né? E pelo andar da carruagem, acho que eu vou, depois dessa reunião aqui, a Luciana vai conversar comigo para eu voltar, quem sabe. Vamos lá, né? Bom, primeira coisa para comentar aqui, tá? Eu vou entrar aqui na questão do Rodrigo e já vou chegar no que a Daniela me perguntou, tá? A realidade, Rodrigo, eu tô há 24 anos nisso aqui. Até eu tive outro dia num cliente que eu estava fazendo um trabalho e o rapaz do risco, né? Falei, quantos anos você tem? Ele falou assim, tenho 30. Eu falei, presta atenção, quando você estava sendo alfabetizado, eu já estava escrevendo política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Tu me respeita, que eu tô nisso há algum... E aí, essa questão que você falou agora sobre regulamentação, eu lembro lá em final de 2001, quando eu entrei nisso, o pessoal falava muito comigo, não, é só uma modinha, isso vai passar, e está cada vez mais complexo. E eu aqui vou aproveitar, estou até me movimentando na cadeira aqui, que essas coisas, esse assunto me consome. Eu vou parafrasear a Márcia Pereira, que é uma grande amiga minha lá de Ribeirão Preto, que ela disse o seguinte, que o compliance efetivo é feito por pessoas, com pessoas, para pessoas. É por isso que não está dando certo. Tá? A gente não envolve as pessoas no entendimento. A questão do engajamento, né? Estou encaixando aqui as perguntas, tá, gente? Já vou respondendo aqui, tá? O engajamento é porque assim, a gente escreve coisas sem conversar com as pessoas, sem entender a necessidade, né? Sem fazer com que o processo seja entendido. Então, tem muita gente... E uma coisa interessante, que nós estamos hoje é dia 24 de maio de 2024. Eu ainda tenho empresas me procurando para fazer engajamento sobre riscos e compliance, para mapear processo, porque não está funcionando, tá? E é muito importante isso, porque assim, o arcabouço legal está lá. Só que não é um arcabouço legal. Eu quero evidências que as pessoas estão lendo e praticando isso, sabe, Rodrigo? Eu falei justamente ontem, eu estava no treinamento aqui da BBC, falando sobre risco, sobre regras do Banco Central, e eu falei, gente, é só pegar, quer falar de SD? Pega as 17 ODS e dá uma olhada no que nós estamos fazendo. Uma só que eu tenho lá, que é saneamento básico, nós já não fazemos adequado. Nós temos milhões de pessoas que não têm saneamento básico. E a cada desastre, a cada questão, a gente fica evidenciada a falta de preparo para isso, né? Você comentou, por exemplo, a questão, né, do CLIPS, a questão toda, é que nem a NPD. A NPD foi criada em 2019 e esse ano ela publicou alguma questão dizendo que eu tenho que mapear processo, porque ninguém sabia como fazer. Criou um órgão, né, que não sabia como regulamentar e como monitorar o que está acontecendo. Então acontece muito essas coisas e eu, como já estou nisso há algum tempo, eu começo a me incomodar porque assim, a implementação é simples, gente. É entender os processos, o que as pessoas fazem, como elas fazem, para quem ela faz. Né? A implementação é entender, é sentar do lado das pessoas. Eu vou usar aqui um exemplo que aconteceu comigo, Rodrigo, e Daniela e Ronaldo. Eu estava numa Unimed, tá? Fazendo implementação da RN 518, agora 518, que ela já foi outra, já foi mudando, né, os processos. E um dos diretores me chamou e falou assim, se eu estou recebendo reclamação que você está invadindo a privacidade das pessoas. Eu falei, doutor, eu não estou perguntando o que a pessoa faz fora daqui, o que ela tem fora daqui, eu estou querendo saber o que ela faz aqui dentro.
Aí ele falou, você poderia explicar o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, doutor, eu faço aqui dentro da empresa o que o senhor faz toda vez que um paciente entra no seu consultório. Aí ele olhou para mim assim, Daniela, tipo, como assim? Eu falei assim, ué, eu entrei aqui, passei por uma triagem primeiro lá para saber se eu estou com a minha prestação, né? O carnê paga. Aí eu passo para saber se eu estou com a pressão, tudo a questão, temperatura, e eu entro no seu consultório. O senhor vai me perguntar o que eu estou passando. Dependendo do que eu falo, o senhor vai saber se eu bebi alguma coisa, se eu comi alguma coisa, se é remédio, se é alguma coisa hereditária. E daqui a pouco o senhor vai mandar eu fazer os exames para avaliar a performance do meu corpinho. E o senhor descobre que eu tratei mal dele. Aí vem todos os indicadores de não performance do meu corpinho, colesterol, triglicéridos, estou todo bagunçado, doutor. Aí você vai fazer o quê, doutor? Mesmo assim, os indicadores não são o suficiente. Aí o senhor vai pedir para eu fazer o quê? Mais exames. Aí o senhor vem com o diagnóstico, vai me dar uma receita médica, uma dieta. Eu saí daqui, doutor, não comprei o remédio, não fiz a dieta, o risco é de quem? Seu. Seu. Eu falei assim, então, agora o que eu estou fazendo aqui dentro, doutor? Eu estou visitando os departamentos para saber se o cara vai ficar na enfermaria, vai ficar no quarto, vai ficar na CTI, na UTI, ou se eu vou ter que declarar o óbito em algum momento. Então, eu estou escrevendo procedimentos, manuais, que são as receitas e as dietas, e se a pessoa não seguir, doutor, o risco é seu, o CPF é seu, o senhor está entendendo o que eu estou fazendo? Ele olhou para minha cara assim, Rodrigo, falou assim, você é sempre assim? Assim, quando eu sou questionado, eu preciso arrumar um jeito de explicar o que eu faço. E é isso, Daniela, que falta. Sabe? Sentar com as pessoas, entender o processo, interligar. Né? Eu tenho visto muito, criando departamentos em que o compliance não fala com a qualidade, que não fala com o controle interno, que não fala com isso, que não fala com a auditoria, e quer funcionar. E às vezes são 5, 6 pessoas para atender 600 pessoas na organização. Se a gente não se une para fazer um trabalho adequado, eu não vou conseguir chegar nas pessoas. Porque você começa, como que eu faço as medidas? Primeiro, eu preciso entender quais são os problemas, que às vezes tem uma questão que é básica, chama-se orçamento. Né? Agora ontem me questionaram, o que você acha da auditoria usar inteligência artificial? Eu falei assim, beleza, para poder rastrear, legal, mas na hora de tomar decisão, precisa de pessoa. Então, se você não entende a inteligência natural do negócio, não dá para implementar o IA. Né? É que nem o BI uma vez, viu, Daniela? Eu não aguentei. Perguntaram de BI. O BI tem uma linha técnica, baita ignorância, e o business intelligence. Depende de como eu mapeei. Sabe? E eu estou começando a olhar porque, assim, tudo isso, na implementação, é fazer o simples, entender melhor a regulamentação. Mas o que eu tenho visto? Gente comprando documentos prontos, que não faz mínima noção do que a empresa precisa fazer. Eu preciso desenvolver aquilo. E aí, vou entrar naquela questão que a Daniela perguntou. O jurídico já faz o compliance legal o tempo todo, que é o societário, contencioso, contrato. Põe alguém para fazer o compliance operacional ligado com o controle interno, o dia a dia do negócio, sentando do lado das pessoas, entendendo o que elas fazem e por que elas fazem. Se a gente une esse processo, porque, todo o perdão da palavra, eu implemento compliance operacional, mas eu tenho formação em contabilidade. Eu sei o que vai aparecer na contabilidade, então eu volto para arrumar o início, como aconteceu, só para você ter uma ideia do engajamento, tá, Daniela? Mais uma vez. Eu estava no cliente e o pessoal falou, o meu financeiro está reclamando que não está conseguindo entrar em contato com os clientes. Eu falei assim, tá, mas por que não está entrando em contato com os clientes? Aí eu falei assim, sabe por que está acontecendo? Porque quem fez a prospecção não trouxe informação adequada. Quem internalizou não olhou também. Quem colocou no cadastro não validou. Quem formalizou, agora eu preciso do e-mail, telefone, eu não consigo entrar em contato com ele para fazer cobrança. Então, o problema é o fluxo, não é uma área. Então, é multidisciplinar, né? Então a engrenagem não gira, não adianta, se não envolver todos nessa agenda e trazer todo mundo. E aí começa muito pela cultura, né? A cultura precisa estar muito bem enraizada dentro da empresa. Mas sabe o que acontece? Então o que acontece? Eu preciso arrumar o começo, o meio e o fim. Sabe? As pessoas têm entendimento da cadeia de valor. Eu fiz um trabalho numa outra Unimed de pequeno porte em Santa Catarina, que a primeira coisa que nós fizemos, Rodrigo, foi rever toda a cadeia de valor deles.
Com a cadeia de valor, tinha as atividades. Chamei cada gestor para montar comigo uma matriz de processo, atividade, risco, impacto, probabilidade, controle e plano de ação. Quando nós apresentamos isso para a diretoria e para o conselho, não teve um questionamento, porque todo mundo construiu o documento junto. E todo mundo entendeu a importância. Eu fui chamar a área de TI, a gestora falou, não, eu vou chamar minha equipe de desenvolvimento, meu pessoal de infraestrutura, segurança, meu DPO. Chamou todo mundo, a gente montou o processo e saiu todo mundo satisfeito com o entendimento do processo, fluxo. Né? Então, às vezes, a questão que a gente tem que entender é que, assim, a regulamentação existe. Entenda a regulamentação, o que cabe dentro do meu negócio. Eu falo muito isso para as pessoas, assim, ó, eu coloco o Espírito Santo dentro de Minas Gerais, mas eu não ponho Minas Gerais dentro do Espírito Santo. O que serve para um não quer dizer que sirva para o outro, né, Daniela? Ele tem que entender a complexidade, a questão, como que funciona, e conversar com as pessoas. E é isso que o profissional de compliance precisa ter. Primeiro, humildade, para saber que a gente não sabe tudo. Segundo, saber ir até as pessoas e ajudar a melhorar o processo, para fazer aquela bendita das 3 linhas do IA funcionar. Né? Então, quando a gente olha essa questão toda, e aí o que acontece? O ISD, né, faz o DI primeiro, e às vezes o DI começa com gestão, para depois fazer a governança, tratar o social e depois olhar o ambiental. Não é toda empresa que tem problemas com o ambiental. O que o escritório de contabilidade afeta o meio ambiente? O descarte de papel? A luz que ele utiliza? Não é. Então a gente tem que entender qual ramo de atividade está mais impactado com essas questões. Sentar com as pessoas, entender, não trazer fórmulas prontas e colocar para dentro da organização para eles funcionarem. Então, a prática do ISD, né, como aconteceu o ano passado todo, eu estava lá no CRC, o pessoal, se Americanas foi problema de ISD, não, Americanas foi problema de gestão, que afetou a governança e afetou o social. Que ela afetou empregos e todos os terceiros e clientes que precisavam daquele produto que utilizavam. Muitos fornecedores forneciam 70% da produção dele para Americanas. Já parou de comprar, o cara faz o que agora? Social. Exatamente. Sabe? Função social da empresa. Exato. Então, eu lembro uma vez, tá, Rodrigo, aproveitando aqui para deixar mais aqui, eu chamei o vice-presidente do Banco ABC Brasil, né, para conversar sobre uma operação que queriam fazer. Eu falei assim para ele assim, se acontecer um problema aqui, quanto tempo você se sustenta? Ele, como assim, Não, por quanto tempo você se mantém, sem precisar receber nada aqui do banco, você vai estar com tudo bloqueado? Aí eu falei assim, eu acho que pelo menos 1 ou 2 anos eu estou tranquilo. Eu falei assim, então, e tem gente aqui, você sabe, né, que tudo que você tomar de decisão aqui, você vai afetar mais ou menos 1.000 pessoas, né? Foi não, nós temos 300 funcionários. Tem funcionário que mora com pai e mãe que depende disso aqui. Tem funcionário que tem esposa e filho que depende disso aqui. Tem funcionário que tem marido e filho que depende disso aqui. Então não são só 300, é 1.000. E nós temos que levar em consideração os terceiros que dependem da gente, que a gente faz aqui, e os clientes que também dependem da gente. Ele olhava para minha cara assim, eu falei assim, caraca, você agora... Não, desculpa, meu querido. Toda decisão que a gente toma, você não sabe até onde chega essa extensão. Então, desculpa, a gente tem que analisar todo o processo. Então, é essa questão de a gente entender todo o processo de gestão, porque legislação, né, a questão, regulamentos locais, a gente escreve a regra, e quem pratica? Marcos, deixa eu até trazer um relato. Fica à vontade. Que é uma experiência própria nossa, né? Nós fomos o primeiro escritório brasileiro a conseguir a certificação ISO 9001-2000. E isso nós estamos falando já de anos atrás, né? E em termos da aplicação do certificado para toda a organização. Não era só um departamento que tinha obtido a certificação. E isso nos mostrou que esse controle sistemático das rotinas da companhia são extremamente válidas e necessárias para o correto funcionamento e para a gestão da companhia, né? Então, você tem lá dentro até da própria certificação, a auditoria interna, depois você tem a auditoria externa, então você tem
a abertura das irregularidades que são identificadas. Então, é um processo que, do ponto de vista operacional, ele se assemelha muito ao que é o ESG, mas que as companhias, no final das contas, a impressão que nos dá, até em conversas que nós temos com os nossos clientes, é que virou quase que uma coisa da moda, mas ninguém entende, ninguém não tem um foco. É como você mencionou, né? Poxa, eu tenho lá ambiental, sustentabilidade e governança. Se eu não tenho um impacto de ambiental, eu não tenho por que ficar focando em orçamento e focando atenção para algo que não gera impacto e nem agrega na minha própria operação. Porque no final do dia é isso, você tem que pegar sistematicamente a sua operação e traduzir para o ESG quais são os controles que você tem que ter atrelados às políticas do ESG. Senão, o que acontece é que simplesmente a gente se perde no caminho. Por exemplo, aproveitando o gancho, né? A questão da definição de políticas de gestão de crise. Então, por exemplo, a gente está vendo o que aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul, né? Quantas companhias tinham preparadas políticas de gestão de crise de natureza similar ao que aconteceu? Ou seja, o problema também olha, ninguém tinha como prever a catástrofe que aconteceu, mas se você tivesse minimamente uma política... Em alguma medida, pelo menos. Exato. Então, pelo menos, a empresa teria, enquanto forma de gestão, de distribuição de mão de obra remota, estocagem de produtos em outra região, uma produção um pouco mais inflada, talvez para ter uma reserva de escoamento num caso de perda de produto. Ou seja, existem diversas medidas que poderiam ter sido desenvolvidas e que é uma coisa simples, porque é aquilo como você falou, olha, como é que você quer gerir a sua empresa se num cenário de crise você não está preparado? Que é o caso, é a vertente mais drástica, né? Se não está tudo funcionando normal, tá ótimo, as políticas funcionam, os controles funcionam, como a Daniela mencionou, o monitoramento, as métricas constatam lá a aplicabilidade, tá ok. Mas e depois, e na hora que essa parte da governança falha no sentido de gerir a crise? Para onde a gente corre? Então, é interessante isso, até aproveitando que você falou isso, quantos de nós aqui já não tivemos um problema na empresa que alguém saiu e ninguém sabia o que ele fazia? Porque o processo não estava mapeado, não estava definido. Às vezes eu brinco, viu, Rodrigo, que é o profissional Smigo, My Precious, esse processo é meu e ninguém está sabendo, sabe? Ele pega o anel do poder e some dentro do processo. Cara, por exemplo, essa semana, eu estava fazendo justamente um treinamento de gestão integrada de riscos, tá? E o pessoal do Banrisul. E o pessoal lá da auditoria, eu conversei com eles, assim, né, porque eu vi o pessoal do Sul, perguntei, então, das duas contingências que nós tínhamos, uma não funcionou, nós conseguimos fazer, o banco conseguiu migrar 90% do processo dele para continuar trabalhando. Mas uma delas não funcionou, e nunca tinha sido testada, a hora que precisou não funcionou, e a outra funcionou. Então, essa questão de entender melhor os negócios. E olha, nós passamos por uma pandemia que nos levou a falar de VPN, de home office, teletrabalho. E quantas empresas descobriram que não tinha VPN suficiente e não tinha como fazer o bendito do home office? Aprendeu? Não. Aí acontece um negócio desse detalhe. No Rio Grande do Sul, nós já tivemos um problema em setembro do ano passado, que não foi nessa proporção, mas deu um sinal que alguma coisa podia dar errado. E o que nós fizemos para minimizar isso? Quanto se investiu para minimizar? Porque se você investe 1 bilhão em vez de só 70 milhões, você tinha melhorado muitos processos, tinha reduzido muitos dos prejuízos que foram causados. Então, essas questões, às vezes, é que a gente começa a falar, porque assim, gente, primeiro, vamos entender o nosso negócio, as nossas necessidades, as nossas partes relacionadas. É muito bonito, né, falar de stakeholder, né? O nome é bonito, eu prefiro steak de frango, tá? Porque é por isso que eu me mantenho esse corpo fininho meu aqui. Mas aí é que tá, eu acho que falta muito. Você tocou no ponto ideal aqui pra gente manter bem simples, entender o negócio, né?
Então, qual é o meu negócio? Vamos começar simples, né? A gente começa simples, entendendo o nosso negócio, e aí que falta o básico. A gente entende assim, às vezes o cliente chega, eu fiz tudo, tá tudo perfeito, tá, mas o seu fornecedor tá dentro dessa agenda com você? O seu pequeno fornecedor, ele não tem nem condição financeira de implementar uma política dessa. Você está ajudando o seu fornecedor, você está indo até o seu fornecedor, dar treinamento para os colaboradores do seu fornecedor, porque no final do dia é o que você vende. Então, de nada adianta você estar com tudo perfeito, ter investido muito, se o seu fornecedor, que é o seu core business, né, que é a venda de produtos, não está nessa agenda junto com você, é o básico. A gente cansa de falar. E Marcos, não interrompendo, mas já antecipando os debates, né, o bate-papo está muito bom. Eu sempre fiz algumas críticas ao ESG, porque ele sempre vinha com o conceito ambiental, né? Se eu tivesse presencial, eu abraçava os três agora, e não ia ser assédio, ia ser carinho. E aí a gente vê essa distorção, por quê? Na escola de negócio IESE de Navarra, da qual a gente faz parte, eles adicionaram o P na sigla. Então é ESG-P. Por quê? Porque pessoas são importantes no processo. Sim. Mas agora a gente percebe que nós temos aqui no Brasil a proteção de dados, nós temos tecnologia, e aí é cibersegurança, fraudes eletrônicas, né? Então, como tudo isso é incorporado dentro do conceito de governança corporativa para a proteção tanto dos funcionários como da diretoria, dos executivos e dos famosos stakeholders. Então, eu entendo que as medidas de correção para manter a conformidade vão além do aspecto legal. Elas têm agora vários componentes que as empresas têm que passar a olhar com mais profundidade para ter toda uma linha, todo um fluxo, né, interno que dê um arcabouço de governança para as empresas e dar longevidade aos seus negócios. É isso mesmo? Eu estou até emocionado aqui, porque é o seguinte, eu vivo isso o tempo todo. Até fazer uma brincadeira aqui, ó. O ano passado eu lancei esse livro aqui, ó, Procedimentos Operacionais. Por quê? Já lancei livro de compliance, de risco, GRC. Eu falei, o que está faltando? Entender os processos. Criar fluxo operacional, entender o mínimo para essas questões funcionarem. É um terceiro relevante? Aí o cara fala assim, mas o que é um terceiro relevante? É um terceiro que se der problema lá, eu vou ter problema aqui. Né? É uma software house que parou de funcionar e eu estou sem software. E aí, que eu faço o que agora? Com toda a minha base de informação lá. Não, é a mesma coisa os últimos sequestros de dados com extorsão e desses hackers, né? Sim. A gente tem conhecimento de empresas que sofreram muito para voltar ao normal com essa questão de tecnologia, né? Sim. E aí, quem no conselho de administração entende de segurança da informação? Faz ideia do que é uma cibersegurança. Porque o problema maior não é se já foi, é quando vai ser, né? E como que eu vou tratar isso? Eu aprendi também, aproveitando aqui, Rodrigo, eu não escrevo mais política de segurança de informação, eu escrevo política de segurança e política de gestão de incidentes. Porque eu criei a política e como que eu trato o processo interno? Então, essa questão, aí aproveitando até o que a Daniela comentou, durante a pandemia, Daniela, eu estava atendendo uma cooperativa independente no Mato Grosso e a diretora me liga e fala assim, já resolvemos aqui. Todo mundo home office, fala assim, até os caixas. Você vai pegar os caixas da agência, vai levar o terminal para a garagem dele e avisar os clientes, os cooperados, vai na casa do fulano que o caixa está lá. Eu falei assim, não é todo mundo home office, alguns vão poder e outros vão ter que ser interno. Saber, o que acontece? Como eu não tenho domínio do que as coisas acontecem, eu não tenho como direcionar as pessoas para poder fazer o simples, o óbvio que precisa ser dito. Então, isso que vocês estão comentando agora é o que eu já falo há muito tempo. Entender o que as pessoas fazem, né? Aí o pessoal chega para mim às vezes, o Ronaldo, fala assim, a metodologia 5W2H funciona? Eu falo assim, eu uso um W. Né? O cara, um W? Metodologia do quem? Eu quero saber do quem faz, do quem aprova, do quem autoriza, do quem salva. Depois eu entendo como faz, por que faz, onde faz, quanto custa. Porque é muito bonito essas questões todas. Vamos implementar o ISD, mas ninguém fala quanto custa.
você mudar toda a sua estrutura da sua empresa para ser biossustentável. E às vezes o prédio antigo ele não permite como você faça captação de água para reuso, né? Então, tem umas coisas que eu acho bonito, né? Mas tem que olhar quanto custa isso. Eu tenho falado para as pessoas, não adianta só falar de implementar compliance. Porque implementar compliance não é só criar um arcabouço legal, né, Daniela? É fazer com que isso funcione, que as pessoas sigam regras, que tenha controle interno, que são... É porque assim, ó, eu vou usar aqui o princípio 12 do COSO 2013. Você implementa controles por meio de políticas que determinam as diretrizes do que tem que ser feito e procedimentos que colocam em prática as diretrizes. Como que eu presto conta? Como que os indicadores de performance estão funcionando e apresentados para a diretoria? Que decisão eu tomo com relação a isso? Né? Porque, às vezes, é a questão primordial. Assim, é muita... Desculpa, gente, eu não vou aguentar, tá? É muito oba-oba, né? É muito marketing, é muito ecossistema. Tá? Rodrigo, ecossistema, metodologia internacional de cálculo de vaidade, tá? Porque as pessoas acham que ele é o supra-sumo e não existe essa questão, não faço nada sozinho. A própria Daniela comentou isso, né? E agora o próprio Ronaldo comentou aqui do P. Eu tenho que ter pessoas, se eu não entendo o que as pessoas fazem, eu não tenho processo para funcionar. Né? Marcos, deixa eu só fazer um complemento que é um ponto que sempre a gente vem anotando, né, nos trabalhos que a gente executa, a questão da ética. E me permite não citar o nome de várias empresas brasileiras recentemente que cometeram fraudes, e aí o mercado todo sabe disso. Qual é o comentário que você tem sobre essa questão ética que é top-down, não é down-up? Como é que a gente encara esses procedimentos? Vamos dizer, lei anticorrupção, como você falou, a lei já existe, já tem tudo isso, mas você tem determinadas fraudes econômicas, englobando contabilidade e finanças, que envolve uma questão ética que é top-down. Como tratar isso dentro das medidas preventivas da conformidade? Ó, a primeira coisa que eu aprendi na minha vida, eu não escrevo mais código de conduta e ética, é só código de conduta. Porque a conduta, você vai estabelecer métodos de procedimentos e performance das pessoas. Ética é aquilo que vai estar escrito no meu código de conduta. Quem é ético será protegido por ele, quem não é será penalizado. É que o nosso grande problema que acontece aqui, se as grandes corporações que cometem esses desvios, vamos falar assim, né, esses desvios de conduta, pensando assim, né, porque eu não posso acusar, né, antes que eu entenda, se elas não fossem devidamente penalizadas, né, é uma coisa que a gente às vezes fala aqui no Brasil, que o crime compensa dependendo da situação. Né? É só ver o que aconteceu ontem. Né? Certo? Uhum. Né? O que eu vi ontem, para mim, aquilo já me magoa, porque toda vez que eu chego num cliente que quer implementar prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, eu falo assim, tá, mas o que adianta eu fazer isso se fulano... Então, aí entra nessa questão que eu sou sempre questionado. E eu falo para ele assim, eu vou fazer para proteger o seu, porque o seu caso aqui não tem nenhum protecionismo político para você, você vai ser penalizado. A Gangster vendeu 6 milhões em joias para a família Cabral, pagou uma multa de 18 milhões de reais por ter feito essa operação fora do padrão. A família Cabral está solta e foi homenageada no carnaval deste ano. Então, essas questões ainda, para gente que quer fazer a coisa correta... Por exemplo, vou falar uma coisa aqui bem rápida sobre a questão de ética, tá? Muitos contadores orientam os clientes a não informarem a renda na abertura de uma conta corrente e eles esquecem que a Receita Federal já está monitorando com e-financeira há mais de 5 anos a movimentação. E os contadores continuam instruindo os clientes a não colocar a renda adequada, o faturamento adequado, e ainda no final do ano, no último dia do ano, pede para sacar o dinheiro da conta para depositar no primeiro dia seguinte, para tirar esse... E a Receita já está sabendo dessa movimentação. Então, precisa mudar toda uma base de conduta, de comportamento, para que todo mundo siga a regra, porque se todo mundo fizer bem feito, o custo é menor. As multas são pesadíssimas, né? Então, a empresa, a legislação agora cada vez mais está trazendo essa responsabilidade para dentro de casa.
para dentro das empresas. E por último, um último questionamento que eu tenho, depois eu passo a bola para o Rodrigo e para a própria Daniela, Assi, eu li uma matéria essa semana que dizia o seguinte, que por todo esse investimento que tem que ser feito na conformidade, na governança corporativa, está fazendo com que os CEOs, os C-levels, percam o foco do próprio negócio. Isso é uma verdade ou é uma falácia? Então, na realidade, o CEO, o C-level, tem que participar mais do processo. Eles estão muito isentos do processo. Eles estão nem delegando, tá? Estão delargando, na realidade. Só para você ter uma ideia, eu estive há um tempo atrás num cliente implementando um processo de GRC e o conselho de administração estava participando. Eu cheguei para ele assim, por que chama conselho? Por que chama conselho? Porque eu chamo pessoas com uma senioridade para me aconselhar a melhorar o meu processo. E vocês não participam dos comitês internos. Por exemplo, eu tenho um conselheiro aqui que entende de gestão de pessoas e não participa no suporte para o RH, na contratação, na melhoria dos processos. E eu tenho outro que entende muito bem de finanças e não participa do comitê das reuniões com auditoria externa e vem aqui uma vez por mês, come sanduíche de metro, toma suco, come empadinha, né? E às vezes vem de outra localidade e exige um hotel, exige um transporte, e a efetividade no meu processo do controle não acontece. E aí um deles chegou para mim, Rodrigo, falou assim, você fala muito em controle. Eu falei, senhor, desculpa, o senhor andaria num carro sem freio, sem o painel do carro funcionando? Ele falou assim, não, exatamente, o senhor tem que ter controle do que está fazendo, então é mais ou menos o que o senhor está fazendo aqui como conselheiro. Aí terminou a palestra, Rodrigo. Rodrigo e Ronaldo, presta atenção nisso aqui, Daniela. O presidente me chamou à tarde e falou assim, você trabalha com hipnotismo? Eu falei assim, não, se eu trabalhasse, implementar compliance até no universo todo. Eu falei assim, por quê? 3 conselheiros foram na minha sala e se prontificaram a participar dos comitês internos para melhoria do processo. Nunca aconteceu isso aqui. Aí, né, Daniela, eu fui querer ser... Mas presidente, não são 7? Se nunca veio nenhum, já veio 3, tá bom. Então, a gente se limita, que alguém já apareceu, então precisa, sabe, mais envolvimento, mais engajamento para entender os processos. Porque qual que é a reclamação que eu recebo geralmente dos meus clientes? A diretoria não apoia o processo de compliance, risco de controle, porque não entende como importante, até a hora que o problema acontece e você tem o seu nome, né, bloqueado em algum lugar para isso. Tá? Mas então, precisa mais engajamento. Mas você sabe que tem uma curiosidade, né, assim, depois eu vou até complementar com outros 2 pontos, que muitas empresas que têm um tamanho, né, relevante, de grande porte, mas o seu controle ainda é uma empresa familiar. Então, Sim. O que acontece é que existe uma dificuldade muito grande de quando a gente vai tratar da parte de governança, por exemplo, né, que a gente acaba lidando com o poder daquele que é o dono da companhia e que a maior dificuldade é entender que o procedimento que foi criado internamente na companhia vale para todos. Ele não pode ser o primeiro a descumprir o procedimento, porque aí, a partir do momento que a alta direção, que o dono da companhia, o presidente da companhia, não segue, é o primeiro a falar, não, mas isso serve para você, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não adianta essa política, né? E aí você começa a contaminar, mais ou menos na linha da questão ética que o Ronaldo colocou, né? Você começa a causar uma contaminação de cima para baixo. Então, eu acho que, e para nós, por exemplo, como dentro da minha especialidade, que é a parte de proteção patrimonial, as pessoas têm que entender que esse processo de governança, ele não tem não é um fim em si mesmo, porque o objetivo que a gente tem em termos dessa política de governança em algum momento, se for necessário, implementar uma política de profissionalização, contas auditadas, que ainda é uma questão. Mas é projetar essa companhia para sua longevidade, porque senão é aquilo lá. Qual é o horizonte que a empresa e os seus colaboradores têm em função de o que acontece se o dono não estiver mais lá? O que acontece se o dono morrer? Ou se o dono resolver não atuar mais? Então, ou se eles quiserem vender a empresa.
Como que eu faço para arrumar a casa? Precisa arrumar a casa. Exato. Então, é um pouco dessa consideração que eu acho que é muito válido para que os participantes aqui desse seminário tenham em mente. E eu queria trazer um componente, eu acho que é salutar, nem todos que estão participando talvez sejam especialistas no assunto, que na realidade é um roteiro, que é um pouco mais acadêmico que eu montei, que eu vou trazer esse roteiro, e eu queria só depois, Marcos, a sua avaliação de onde você acha que acontecem os maiores gargalos, se é que em um desses pontos prevalece esse gargalo, tá? Então, no meu roteiro, eu coloquei da seguinte forma: dentro de um processo aqui de ESG, você tem um primeiro aspecto que é a compreensão e o mapeamento das leis e dos regulamentos. Isso envolve a parte local, a parte internacional e de um setor específico. Então, você tem algumas atividades que você depende de regulamentações, de licenças específicas, muita coisa, por exemplo, no setor de ambiental. Então, isso aqui, para mim, é o primeiro bloco. O segundo é a implementação das políticas e dos procedimentos internos. Então, aí, é o desenvolvimento do código de conduta, como você mencionou, os manuais de conformidade e aí depois os procedimentos de conformidade, né? Então, são o do due diligence e a parte das auditorias internas que fazem parte da própria operação da companhia. Depois nós temos um outro aspecto que está muito relacionado ao que a Daniela comentou do engajamento, que é a formação e capacitação, onde você vai entrar com treinamento regular dos seus colaboradores, né? Sendo ele um treinamento inicial, ou seja, aquela parte da reciclagem periódica, que é a manutenção. E atrelado ao treinamento, você tem a parte da comunicação. Então, você tem lá, por exemplo, o canal de denúncias e a comunicação interna. Então, tudo isso tem que estar atrelado, partindo do treinamento, para que os colaboradores saibam utilizar os canais de comunicação prefeitos dessa organização do ESG. Depois você tem, no quarto bloco, que é o monitoramento e avaliação. Então, que é o quê? São as auditorias externas, né? Então, é a contratação de auditores externos, aonde necessário. Muitas empresas têm como obrigação ter auditorias independentes, externas, né? E a elaboração dos relatórios de conformidade. E aí depois você vai, dentro ainda dessa métrica do monitoramento da avaliação, para os indicadores de desempenho, que é o que a Daniela mencionou, que são as métricas de conformidade, né? Ou seja, então, dentro desse escopo, você define essas métricas para depois você verificar como é que está o acompanhamento disso. E os últimos dois blocos, que é o quinto e o sexto que eu coloquei aqui, eu coloquei no quinto uma parte de gestão de risco e mitigação, que foi um pouquinho do comentário que a gente fez antes, né? Que é a identificação dos riscos, a avaliação e a elaboração do plano de mitigação e como é que você faz e define as respostas aos incidentes, que são os planos de respostas e as análises da causa raiz, ou seja, né, não adianta você só resolver o problema, mas você tem que ir até a causa, né, identificar e buscar a causa para uma solução permanente e efetiva. E o último bloco eu coloquei como ferramentas de tecnologia, que é o desenvolvimento eventualmente de um software de conformidade, plataformas de gestão e automatização do processo. Então, eu coloquei esse roteiro um pouquinho mais de forma acadêmica, só para o nosso público que está acompanhando poder ter uma noção do que integra esse roteiro do ESG, mas eu queria só que você desse uma pincelada dentro desse escopo, né, ou desse roteiro, o que você acha que é mais crítico pela tua vivência com as empresas? Então, na realidade, o principal ponto, né, eu sempre falo qual que é a parte mais sensível do corpo humano. Depende. É o bolso. É o bolso. É o bolso. Ah, meu amigo, mexeu no bolso, você mexe com todo mundo. Então, eu faço sempre questão de evidenciar os possíveis problemas, que aí eu convenço todo mundo a melhorar o processo. A possibilidade de perda. Porque eu escuto muito assim, ó, qual o risco da sua área? O cara fala assim, eu não tenho risco. Fazer, bicho, não fazer nada também tem um risco de demissão, só para te avisar que isso é um problema. Então, se as pessoas não entendem o teu processo, os impactos, as regras, eles têm esse pensamento. Então, às vezes, eu pego empresa familiar, eu falo para o presidente, falo assim, eu não quero interferir na forma como que vocês trabalham, eu quero dar condição para você trabalhar bem,
para que você não tenha problema. Porque o que é da família, o senhor vai resolver em casa. O senhor vai deserdar, vai botar de castigo, vai tirar a verba, tal. Agora, aqueles que não são da família, como o senhor sabe que eles estão fazendo o trabalho adequado? Aí, essa questão primordial. E vou te dizer uma coisa, tá? Fica só entre nós aqui, não conta para ninguém, tá? Nas cooperativas de crédito, médico e agronegócio, que tem conselho, diretoria estatutária, parece empresa familiar. Tá? Tem muitos que tem aquela questão que parece que uma empresa, não é uma cooperativa, ele é o dono do negócio, então ele faz do jeito dele. Então, isso acontece em muitos lugares. Então, isso que você falou agora, que é o que eu sempre falo, quais são as causas internas de risco. São pessoas, processos e sistemas. Se eu não consigo conciliar isso tudo, e as pessoas aqui, eu estou falando do conselho de administração, conselho fiscal, dos terceiros, diretoria, superintendente, gerente, não importa. Há uma pessoa que está lá tomando uma decisão, né, sobre como vai fazer, é essencial o entendimento disso, né? Então, às vezes, essa questão que você comentou aqui é essencial. E eu vou dizer uma coisa, viu, Rodrigo? Eu não penso nem esse dia, eu penso só no dia. Porque tudo que fizer vai impactar tudo. E, assim, é um impacto, uma reação em cadeia. Né? Você vai afetar todo mundo. Então, preciso pensar nessa questão do que eu tomo de decisão. Então, é muito importante que as pessoas entendam, né? E até aqui eu vou fazer até um comentário aqui que o Ronaldo colocou aqui, que o compliance ele tem 3 pilares somente: prevenção, detecção e resposta. A prevenção é como eu normatizo, como eu capacito, como eu treino e oriento as pessoas a fazer bem feito aquilo que ele já faz bem, mas às vezes ele precisa de orientação. E a questão de como eu faço a detecção disso através de monitoramento, auditoria, revisão, os próprios gestores testando suas equipes estão fazendo adequado, e as consequências, independente de quem fez ou não, preciso responsabilizar. Né? Aí você vê alguns institutos oferecendo 12 pilares de compliance, me senti na Roma antiga. Né? Não existe 12, é só 3, para de inventar roda. Então as pessoas ficam criando modelinhos para fazer de conta, mas o processo já existe. Outro dia eu vi o cara falando assim, não, porque eu faço o controle interno BBF. Eu falei, o que é isso? Básico bem feito. Eu falei, não, controle interno básico bem feito é essencial. E aí me perguntaram assim, desculpa, viu, Daniela, mas eu não vou perder a oportunidade. O cara falou assim, Oás, qual que é o seu modelo? O meu é BFF. Best Friend Forever. Implementa o controle para a vida inteira, não é só para esse momento. Então as pessoas ficam criando, sabe, Ronaldo, modelinhos, nomezinhos, e já existe, é só fazer funcionar esse processo. Responsabilização, práticas, prestação de contas, controle interno, nada mais é que prestar conta. Mas Marcos, desculpa te cortar, e não é para contrariar, mas é assim, eu acho que é uma mensagem que eu tenho guardada para dentro de mim em relação ao ESG, porque eu acho assim, é uma regulamentação, ou são regulamentações de um modelo corporativo que é essencial. Eu acho que quando ele é bem implementado e bem praticado, ele soma demais. O problema que eu vejo é que este rótulo do ESG, ou algumas companhias transformaram o ESG num rótulo que funcionam para, por exemplo, melhorar o preço da ação da companhia na Bolsa de Valores. Ou seja, o interesse deles, o último interesse, pelo menos, já não é mais o ESG em si. Ou seja, é como um mal necessário. Eu tenho e mantenho e crio uma baita de uma estrutura enorme por conta de um reflexo que é a parte do preço da ação. Exato, agregar valor à companhia, mas não é agregar valor à companhia internamente. É para o mundo externo. Financeiramente. Financeiramente. E o que eu acho que as empresas têm que ter em mente é o seguinte, olha, as leis são criadas pelo ente público. As regulamentações são criadas pelo ente público. A fiscalização também é feita pelo ente público. Mas por que o ente público não adota e implementa nele próprio o ESG? Então, você tem que tomar cuidado para não transformar o ESG em algo que extrapole a necessidade da tua companhia. Porque o ente público... falar, Rodrigo, a gente tem que manter simples. Começar simples. As empresas não entendem isso.
Vamos começar simples, né? Acho que essa é a ideia. Os debates estão bons, como eu comentei no início, ele é complexo, permite várias considerações, mas o nosso tempo, infelizmente, esgotou, né? Nós vamos ter que encerrar. Eu peço desculpa aos participantes, a gente não poder utilizar as perguntas que foram enviadas para ampliar o nosso debate, mas eu pediria a todos que, se o debate foi bom, se a apresentação foi razoável, foi boa, que deixem seus comentários e peçam, né, à ANEFAC uma nova agenda para a gente voltar a conversar sobre o tema. Então, agradeço imensamente a sua participação, seus esclarecimentos, os cases que você mencionou. Rodrigo e Daniela, ótima, as perguntas e os contrapontos, mas infelizmente temos que encerrar o nosso evento. Agradeço muito, abro apenas para as considerações finais e podemos fazer um encerramento. Marcos. Bom, vou finalizar até o que o Rodrigo falou aqui. Eu implemento GRC, ISD, que seja, tá? Para proteger a empresa, independente do que o órgão regulador está fazendo, a proteção dela, porque às vezes o que se implementa, o que se pede, às vezes não tem condição e tem um custo com essa questão toda, então a gente vai fazendo, como a Daniela falou, simples, até você ter uma maturidade, uma melhoria, vai evoluindo com o passar do tempo, né? A primeira coisa que tem que pensar, eu nunca me preocupei, você nunca vai me ouvir falar sobre compliance público, tá, Rodrigo? É sempre compliance privado, tá? Porque eu não acredito em quem escreve a regra para que ele mesmo pratique e não pratique. Então, tem que fazer o meu cliente praticar para a proteção do negócio dele. É assim que eu trabalho. Essa é a minha mensagem final. Obrigado, Assi. Obrigado ao pessoal da ANEFAC, ao apoio, aos patrocinadores. E espero que tenham uma boa sexta-feira. Um bom final de sexta-feira. Um abraço a todos. Obrigada a todos. Um abraço. Obrigado, pessoal.